Boa noite aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto de oração desta quarta-feira e nós vamos começar orando, pedindo para que Deus esteja abençoando a cada lar, que Ele esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, que Ele esteja ouvindo a nossa oração e atendendo conforme a vontade dEle. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te louvamos, meu Deus, porque em momentos de pandemia conseguimos nos unir em espírito, Senhor, para te adorar, para suplicar as Tuas misericórdias, para intercedermos pelos outros, Senhor, para buscar a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Fala-nos ao coração, Senhor, no culto desta noite, através das palavras, das orações, das músicas, através da mensagem, Senhor. Esteja, meu Deus, tocando o nosso coração e fazendo com que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, Senhor. Esteja atento às orações, Senhor, que fizermos e atendendo conforme a Tua santa, perfeita e boa vontade. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Seguro estou, não tenho temor do vão, sigo guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e me livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amigo eterno tenho do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu vencerá, não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiar então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Não deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abra sua Bíblia, Salmo 150, de 1 a 6. Salmo 150, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia, amém.
ter agora o nosso momento de intercessão, vamos orar uns pelos outros, colocando os pedidos, as aflições, os agradecimentos que temos, pois são muitos. Nós vamos colocar agora na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, amado Deus, te pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada internauta, Senhor, que está participando deste culto, Senhor. Que as tuas bênçãos sejam incontáveis na vida de cada um deles, na vida de cada um de nós, Senhor. Meu Deus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, Senhor, nos livrando, nos guardando. Ó Deus, pedimos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares que estão com a Covid, Senhor. Ah, meu Deus, faça um milagre, faça uma restauração na vida de cada um deles, Senhor. Nós te pedimos. Teu Santo Espírito, Senhor, esteja dando ânimo, que a tua mão curadora, Senhor, esteja restaurando a cada saúde, Senhor. Te pedimos para aqueles que estão internados, Senhor, que estão em UTIs, vivendo dias difíceis, Senhor, mas confiamos na tua graça, na tua misericórdia e na tua soberania, Senhor, pois sabemos que o Senhor conhece o que é melhor para cada um de nós, Senhor. Esteja, meu Deus, abençoando aqueles que têm passado por momentos difíceis de solidão, Senhor. Aqueles que não têm com quem conversar, que não recebem visita, que não podem visitar, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja visitando estes lares. Meu Deus, que nós como igreja estejamos, Senhor, atentos a esses irmãos, a esses amigos, aos que conhecemos, Senhor, para não deixá-los desamparados. Te pedimos, ó Deus, pelo sustento financeiro, sustento emocional, todo tipo de sustento, Senhor, que o Senhor esteja levantando para que o teu povo, Senhor, não supra, não passe por necessidade, Senhor, mas tenha as necessidades supridas, Senhor. Esteja abençoando o teu povo que está reunido, cultuando a Ti, Senhor, através das redes sociais, na nossa igreja, em outras igrejas que estão reunidas agora, Senhor, fala o coração de cada um, Senhor. Esteja abençoando a vida dos pastores, Senhor. Nós essa semana estamos intercedendo pelos pastores e te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja cuidando do nosso pastor, cuidando dos pastores batistas, Senhor, como um todo, ó Deus. Que o teu Santo Espírito continue a dar perseverança, Senhor, alegria, discernimento, Senhor, para que eles possam continuar a tua obra, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem de propósito, Senhor. Que o teu propósito seja alcançado na vida dos pastores e na vida do povo de Deus, ó Deus. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada criança, a cada adolescente, a cada jovem, cada adulto, cada idoso, Senhor, da nossa igreja. Que o Senhor esteja visitando a cada lar, dando alegria, Senhor, dando a cada lar a tua presença, Senhor, e sabemos que a tua presença nos traz a verdadeira paz. Esteja, meu Deus, usando os teus servos, usando a tua palavra, usando, meu Deus, os teus anjos, Senhor, para que possamos levar paz ao mundo através da palavra consoladora, da palavra salvadora de Cristo Jesus, o teu Santo Espírito, Senhor. Atenda a nossa oração, Senhor. Ouve o teu povo, Senhor, atende o nosso clamor. Nós te louvamos, ó Deus, pelos agradecimentos, pelos livramentos que o Senhor tem dado ao teu povo, Senhor. Livramentos de acidentes, Senhor, livramentos de doenças, livramentos, Senhor, espirituais que muitas vezes nós nem percebemos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Esteja, meu Deus, continue a consolar, meu Deus, José Olímpio, a irmã Elsa, Senhor, a irmã Rose e tantos outros que têm passado por momentos difíceis, Senhor, perderam um ente querido. Somente o teu Santo Espírito, Senhor, para dar o conforto necessário, o suficiente neste momento. Senhor, atende a cada um deles. Esteja abençoando a mensagem que o Senhor já colocou no coração do pastor Valdomiro, Senhor, que esteja falando nos nossos corações. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
dentro de um quarto escuro, rasgando o coração, fazendo pergunta, pedindo proteção. Antes que eu fale, os meus problemas, você já sabe tudo e ouve um por um. Me assiste chorar com medo, esmaga meu temor. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus. E não estou sozinha. Eu sei que o Senhor é Deus. 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 E não estou sozinha. Eu sei que o Senhor é Deus. O inimigo planeja me fazer mal, quer me deixar pra baixo, me desanimar. Ele quer tirar meu brilho, roubar meu sono e a minha paz. Mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor é Deus. E não estou sozinha. Eu sei que o Senhor é Deus. 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 E não estou sozinha. Eu sei que o Senhor é Deus. Olá, mais uma vez temos esta gloriosa oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Isso é um privilégio para nós, seres humanos, uma revelação que Deus nos deu e
A sua última revelação foi em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Nessa noite nós vamos meditar no texto de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, e os versículos de 11 a 16. Nós encontramos aqui a seguinte mensagem: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Nós vamos pensar sobre para que o crente precisa crescer, o cristão precisa crescer. Todos os seres vivos têm um crescimento normal, e nós sabemos que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos novas criaturas, nascemos de novo e precisamos então de um desenvolvimento da nossa vida cristã, porque Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, que nós somos meninos recém-nascidos e precisamos então de um alimento adequado espiritualmente falando, né, para o nosso crescimento espiritual. Ele declara o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então nós realmente somos novas criaturas, nascemos de novo, e quando nós cremos em Cristo, nascemos de novo, não significa que nós já aprendemos tudo. Não, nós precisamos do conhecimento, da vontade de Deus, da palavra de Deus, para que possamos então crescer, alimentar espiritualmente e ter o crescimento ideal. Vamos destacar alguns pontos importantes sobre esse crescimento do cristão nesse texto que nós estamos lendo. Em primeiro lugar, o cristão precisa crescer para ter firmeza na palavra, nos ensinos de Jesus. Primeiro, nós vamos ver isto no Palavra de Deus nos falando, Efésios 4:14, assim como a criança
carregada de um lado para outro, porque não sabe andar sozinho. O cristão imaturo é carregado de lá para cá, deixa-se de levar por qualquer ensinamento falso na sua vida. Ele precisa crescer, porque nós deparamos na nossa vida cristã com muitas doutrinas falsas, muitas coisas que realmente não harmonizam com a verdade de Cristo. Por isso que nós lemos aí na palavra de Deus, versículo 14, que diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós sabemos que existem falsas doutrinas no mundo, né, que são apresentadas aos cristãos imaturos, e muitas vezes existem aqueles que desviam do propósito, do caminho, e tem um crescimento, podemos assim dizer, falso, um crescimento anormal da sua vida cristã. Por isso, o cristão precisa crescer no conhecimento, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder, crescer de uma forma ideal e verdadeira. O cristão imaturo une-se a outras igrejas sem doutrina ou com doutrinas falsas com facilidade. Então a gente vê isto acontecer, são enganados porque ainda não têm o conhecimento ideal da palavra de Deus. Em segundo lugar, o cristão precisa crescer para não andar nos costumes do mundo, para saber como andar, de que maneira andar, para onde que está indo. Nós vimos a palavra de Deus nos dizendo, no versículo 17 e 18 do texto de Efésios 4, dizendo: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então nós sabemos que nós precisamos crescer, porque a vida que nós tínhamos antes de Cristo não é a vida que Cristo tem para nós. É uma vida diferente, uma maneira diferente de viver. E aqui Paulo está dizendo que os gentios, eles vivem realmente na ignorância, sem conhecer o propósito de Deus, sem conhecer a Deus, porque não faz questão de conhecer de fato Deus como deviam conhecer. Paulo diz que eles têm a mente, o entendimento obscurecido, alheio à vida de Deus, não estão preocupados com a realidade de Deus, com a necessidade de se relacionar com Deus, com o Senhor e fazer a sua vontade. Se não há transformação de vida, então, em nós, não acontecem mudanças. Se não há mudança, não há conversão. Se não há conversão, não haverá o novo nascimento. Não haverá, então, crescimento na vida dos cristãos. E o cristão precisa crescer. E para crescer ele tem que tomar posse da vida, da nova maneira de viver que Deus tem para ele.
Em terceiro lugar, o cristão precisa crescer para deixar a vida enganosa, mentirosa, viver a mentira no dia a dia. Nós lemos aí o versículo 25, Paulo falando, Efésios 4, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O crente não deve mentir. Mentira não é só contar, usar as palavras para proferir algo que não é verdadeiro, mas é também assumir determinadas atitudes, comportamentos mentirosos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então o crente não deve mentir porque ele tomou posse da verdade. Ele, quando aceitou Cristo, ele conheceu a verdade e tomou posse da verdade na sua vida. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da mentira, de tudo aquilo que é falso, que é enganoso na sua vida. O crente não deve mentir porque a mentira é do diabo. A Bíblia nos fala, vós sois do diabo. Falando Jesus aos judeus que estava mentindo a seu respeito, ele diz então, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque ele, que nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. A primeira palavra registrada na Bíblia do diabo foi uma mentira. Ele disse que Deus tinha dito que não era para Adão e Eva comer de todos os frutos do jardim, mas ele tinha dito de um só. Então ele já começou a enganar o homem com as suas mentiras. Por isso precisamos crescer para saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso na nossa vida e no nosso comportamento, no nosso viver, no nosso relacionamento com as pessoas. Em quarto lugar, o cristão precisa crescer para controlar suas emoções, para controlar então a sua vida, os seus instintos quando vem para dominar a sua vida. Por isso que no versículo 26 Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está falando sobre a ira, sobre a capacidade então de conviver com ela, dominá-la, saber perdoar, porque quando nós não podemos perdoar alguém, é porque nós estamos dominados pela ira. Por isso ele disse, irai-vos e não pequeis, controle. Nós precisamos crescer para ter controle nas nossas emoções. O cristão, por exemplo, que não perdoa, não aprendeu o ensino de Jesus sobre o perdão. Mateus 18, 21 e 22, a palavra de Deus nos fala de um episódio de Jesus com os discípulos. E diz o seguinte, então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então o perdão é algo que deve ser infinito na nossa vida, quando for preciso. Por isso temos que crescer espiritualmente. Sem
ou imitar a Cristo, nós não vamos ter esta condição, esta capacidade, então, de perdoar. O cristão que não perdoa não segue o exemplo de Jesus. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus Cristo tinha total controle das suas emoções, né? Ele estava cercado de inimigos, de injustiça, estava morrendo não pelos seus pecados, mas por causa do pecado nosso, e ele naquele momento teve condição de pedir a Deus, ao Pai, para perdoar aquelas pessoas que estavam crucificando, que estavam matando ele, inclusive nós, né, que o nosso pecado estava nele, por isso ele estava morrendo, e ele pôde perdoar. Então, precisamos crescer para que tenhamos, então, essas atitudes, essas decisões, esse comportamento do Senhor Jesus. Em quinto lugar, o cristão precisa crescer para usar bem sua língua. Paulo nos fala no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, contra a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra que não traga edificação, que não venha a edificar aqueles que ouvem, que não seja necessário, porque nós devemos falar aquilo que realmente transmita graça às outras pessoas que estão nos ouvindo. A língua é para louvar a Deus. Tiago fala sobre isso na sua carta, capítulo 3, versículo 9 e 10, ele diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que tais coisas sejam assim. Quer dizer, não podemos ser assim. Temos que crescer para controlar então a nossa língua e não fazer duas coisas com ela, abençoar e amaldiçoar as pessoas, porque isto não é a vontade de Deus. Tiago diz, não é conveniente, não é bom, não é realmente que estas coisas aconteçam na nossa vida. Precisamos crescer para controlar a nossa língua. E, por último, em sexto lugar, o cristão precisa crescer para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós, quando fomos salvos, recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e ele, então, está em nós e os nossos comportamentos errados, as nossas atitudes, as nossas palavras, nossas decisões erradas, então podem entristecer o Espírito. Paulo, no versículo 30 de Efésios 4, ele disse, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o pecado entristece o Espírito Santo. Nossos atos errados, nossas atitudes erradas, entristecem o Espírito Santo que está em nós. Por isso nós precisamos crescer espiritualmente para superar as nossas limitações, deficiência, faltas, pecados na nossa vida. Precisamos ter um crescimento. Concluindo, nós vamos ler 1 Coríntios 3,
1 e 2, que diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, o cristão carnal é aquele que não cresce, é aquele que não cresceu no conhecimento, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer, desenvolver a nossa vida, melhorar a cada dia, chegar mais perto da realidade de Cristo, como diz Paulo aqui no texto que nós lemos no início, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Precisamos crescer, se não crescemos, nós vamos ser crentes carnais, problemáticos e que não conhecem de fato o propósito perfeito, real de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter um crescimento na nossa vida. E o nosso alvo no crescimento é ser cada dia mais parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. Porque esse é o propósito de Deus na nossa salvação, na nossa perfeição, na nossa purificação, que Ele pode fazer em Cristo para nós. Amém. Agradecemos a cada irmão, a cada irmã, cada internauta que participou do nosso culto, do culto que prestamos ao nosso Deus. Que Deus esteja abençoando o seu lar, abençoando a sua vida e que continue participando conosco. Lembrando que estamos orando pela vida dos pastores. A gente tem colocado diariamente aí o tópico, o motivo de oração diário. Começamos no domingo, vamos terminar no domingo. Esteja orando pelo pastor Valdomiro, esteja orando pelos outros pastores, pastores batistas, também de outras denominações, aqueles que pregam a palavra do Senhor e que vivem a palavra que pregam. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, estejam participando dos nossos cultos. No domingo de manhã nós temos a escola bíblica, 10 horas da manhã. Domingo à noite, 19 horas, quando temos presencialmente, e o culto transmitido ao vivo pelo Facebook. Na quarta-feira, 20 horas, temos o nosso culto de oração e as devocionais todos os dias, 6 horas da manhã e às 20 horas da noite. Que Deus esteja abençoando a cada uma noite muito abençoada, de paz e de descanso para cada um. Fiquem com Deus.